Olá, meus queridos amigos, meu amigo aqui que está acompanhando o Dr. Emerson aqui os trabalhos. Essa semana o pessoal veio me pedir, Emerson, vamos ver o que você acha disso. Professor, faz promoção de finados. Olha, Emerson, com todo o respeito que eu tenho pelos alunos, como é que seria? Porque a promoção da República geralmente é proclame, né? Do dia da independência, proclame sua independência, ou por exemplo de Páscoa, né? Procure o que o coelhinho deixou para você. Como é que seria uma promoção de finados? Olho vivo, hein, pessoal? Promoção de finados. Ou por exemplo, promoção de finados no NEAF. Só perdeu quem já morreu, alguma coisa nesse sentido. Seria de extremo mau gosto, né? E não ficaria bem. Então, por conta disso, os alunos do grupo lá, principalmente os dois grupos hoje que tem concurso, né? Que estão loucos para comprar curso aí, para mandar bala. TJ iminente, vai sair TJ logo, e o TCE me pediram. Então, eu vou fazer o seguinte. Você vai colocar válido hoje, sábado 28, amanhã 29, deixa eu olhar aqui certinho os dias para não falar besteira. Hoje 28, 29 e 30. Você vai colocar isso aí, ó, servidor 30, porque hoje, dia 28, é dia do servidor. Então tá aí uma boa forma de comemorar. E em que pese, muita gente só fala que servidor não faz nada, está enganado. Eu fui servidor e sei muito bem. Trabalha-se e muito. Agora, como em todos os nichos no Brasil, vagabundo é mato também. Tem um monte de lugar que tem gente que não faz nada. Agora, servidor serve sim e trabalha bastante. Os nossos alunos são prova disso. Portanto, vai fazer TJ, servidor... No produto vai estar o preço cheio. Na hora do carrinho, vai lá e coloca servidor 30. E aí tem direito. Hoje, amanhã e segunda. Só. Tranquilo? Recado dado? Tá bom? Servidor 30. O Thiago Emerson, acho que vai até colocar na arte, né? Um lance assim. E o pessoal vai poder utilizar. Bom. A conversa dessa semana. Essa semana tem algumas coisas para bater papo com vocês. Uma delas, fiquei bastante chateado, né? Mas ao mesmo tempo alegre com a fala do ministro Barroso em relação ao ministro Gilmar. Não vou dizer para você que eu fiquei triste, mas que eu fiquei, né, que eu não fiquei alegre. Eu fiquei um pouco alegre sim, porque é bom ver alguém falar algumas verdades para o ministro, né? Mas ao mesmo tempo você fica triste de ver uma discussão naquele nível entre dois ministros do Supremo, né? E chegou uma hora, por exemplo, que o ministro, né, o ministro Barroso, fala, Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios, está tomando tempo do plenário com um assunto que não é pertinente, para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem. E agora se dirige contra o Rio de Janeiro. Ele estava dando o exemplo do Rio. É extremamente inoportuno o Gilmar Mendes. A miúde. Vossa Excelência deveria ouvir, segundo Barroso, a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Eu fiquei em casa imaginando... Foi muito bem colocado, foi muito bem colocado. Essa covardia que é neta do medo, não, se você for pensar, né? Covardia é neta do medo. Porque se a mãe é a raiva, né? Então, eu achei muito oportuno essa forma de ser colocado, porque muitas vezes a gente vê pessoas se dirigindo sempre com um ódio, com um discurso pesado em relação às outras pessoas, mas principalmente de um ministro ou de outros que fazem parte das nossas instituições sólidas. Eu cheguei outro dia a ver um discurso do presidente Temer, que se safou gastando bilhões da segunda denúncia,
que é outro assunto que deixou a gente chateado, né? E uma vez, certa feita, ele estava discutindo aqueles discursos surrealistas, né? Que para mim, só se você der alucinógenos para as pessoas, sabe? Todo mundo toma peiote e ouve, e aí talvez tenha algum sentido, no sentido pejorativo da palavra. E ele dizendo que as instituições estão firmes. E eu, sinceramente, aquele lado que a gente quer acreditar como formado em direito, que é verdade. Gente, instituições firmes. Uma Câmara que não sabe nem o motivo do porquê que está julgando o presidente, ela não está julgando, ela está autorizando o julgamento. Aí um dança, o outro fala que sentiu gosto de açaí, o outro... Que nível! Agora, o pior é que eu estava a conversar com um amigo essa semana. O que a gente mais ouve, Emerson? Que o troco a gente vai dar quando? Para esses políticos. Onde nós vamos dar o troco? Nas urnas. Ah, é? Ah, é? Como é que vocês vão dar o troco nas urnas? Se eu tiver Freddy Krueger, Jason, o Chuck, o palhaço assassino, quais são as minhas opções para votar? Ah, mas a gente não vai votar no Chuck nem no palhaço assassino. Ah, e o... Você está entendendo? Para mim a coisa ainda é pior. Passa por um processo de politização dificílimo. Qual? Nós, eu, você, pensarmos em candidatura. Eu sei que você deve estar rindo, porque você deve estar falando, eu? Eu tenho amigos empresários de boa índole, pessoas que trabalharam 20 horas por dia, por isso tem o que tem. E se eu chegar nessa pessoa e falar assim, velho, você mudou muita coisa, vai para o Congresso, ele vai olhar para mim e falar, você está de brincadeira? Se só eu falar lá que não vou receber dinheiro, se só eu lá falar que vou querer alguma coisa pela educação, eu vou acabar morrendo. Eu vou lembrar de Raul Seixas. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Mas eu acho que passa por aí. Pessoas do nosso bairro que fazem coisas legais, de repente incentivadas a pensar em algo maior, vereança. Pessoas da vereança, ou que de repente são secretários, colegas da área técnica, que conhecem realmente, não são só cargos meramente políticos, secretário de ordem política, né? Porque, de ordem técnica, né? Porque politicamente eles são nomeados, enfim. Mas eles poderiam, de repente, pensar em algo mais, por exemplo, prefeitura. Isso é difícil demais, mas eu não vejo melhora se não tiver isso. Para com esse papo de que nós vamos dar a resposta nas urnas. O que a gente pode fazer é uma lista de todos esses deputados que eu considero que salvaram pele de quem não é para salvar e não votar. E agora, o que vai sobrar para a gente não sabe. Porque no nosso país, a gente tem aquela questão da candidatura avulsa. O cara tem que estar vinculado ao partido tal. Eu pergunto, se eu estiver vinculado ao partido tal, eu vou poder... Você já viu muita gente votando lá? Estou votando de acordo com o partido. Então, não muda, não é? Algumas coisas interessantes, quem quiser se aprofundar, tem alguns debates interessantes comparando operações mãos limpas na Itália com a Lava Jato no Brasil. E isso é interessante para a gente fazer um contraponto. Do que será que nós estamos... O que será que virá no Brasil após ou ainda no final da Lava Jato, se é que ela vai ter final? Algumas coisas, então, me deixaram chateado, além dessas duas. Outra que eu não estou aqui só para bater papo, eu estou aqui para conversar das coisas que me afligiram essa semana também. Foi a petulância, a falta de respeito e, na minha opinião, tom até ameaçador com que o governador, do ex-governador do Rio de Janeiro, se reportou ao juiz Bretas, né? É absurdo. Fala, não, isso aqui é joia, não é bijuteria, como mexe, por exemplo, a sua família. Ali ele estava com duas vontades, né? A intenção dupla. Uma de falar, olha, aqui é joia, não é bijuteria não, tá?
Não sei se por arrogância. Ele deve ser uma pessoa muito humilde, né? Trabalhou muito para conquistar as coisas. E a outra vem até mesmo no tom que pode ter sido interpretado como ameaça. A grande questão, né, pessoal, é quando é que a gente vai voltar a ter um pouquinho de orgulho, né? Porque está muito difícil, né? Está muito difícil. E há aqueles de plantão que se você fala mal da Dilma ou do Lula, junto falando mal do Aécio e do Temer, eles defendem aqueles que interessam. Gente, será que o pessoal não está vendo que não tem muita diferença, não? Né? Um salvou o Senado e o outro salva aqui. Então tem de parar com isso, tem de respeitar outro colega. Você pode ter uma predileção, você pode ter acreditado, né? Em algum momento, em algum plano de governo. É normal, muita gente se sente traída e tal. Mas eu acho que falta essa questão da politização e da gente, de repente, falar até mesmo com os nossos filhos. Infelizmente, pessoal, é duro. Mas não dá para falar assim, ó, não quero saber. A gente tem de procurar saber, procurar gravar nomes para não votar nesses nomes e ver se essa lista melhora de opções. Porque dá troco com os caras que estão aí, nós não vamos dar troco algum, né? Então, torçamos para que isso mude, porque é muito difícil morar num país tão bacana, com gente tão boa e com tanto ladrão, né? Com tanto ladrão. O ladrão da política é o pior. Bom, eu gostaria também de... Essa semana saiu lista do TJ, não posso deixar de aproveitar o papo da semana para dizer muito, muito obrigado, meu Deus, pela possibilidade de participar disso tudo. Obrigado à minha equipe inteira, todos os colegas, desde a parte pedagógica, estúdio, parte de atendimento, colegas da estrutura de aula, material, todo mundo. Eu estou muito feliz, aos meus professores pela dedicação e o resultado foi espetacular. Vários alunos em primeiros lugares, muitos em segundo e mais de 1.100 alunos, isso não é para qualquer um. Agradeço a Deus, a minha família pela oportunidade, porque não é fácil, a dedicação muito árdua também gera, né, uma cobrança de outros lados, vocês sabem como é. Gostaria de desejar aos colegas aí de casa que não joguem a toalha, porque aquele concurso bom ainda não veio. Esse ano ainda nós podemos ter novidades. TJ deve estar por aí. A Polícia Civil, o NEAF, pela primeira vez fará. Aliás, não é a primeira vez que a gente vai fazer polícia, mas a Polícia Civil, se eu não me engano, a gente não tinha feito. E o motivo é óbvio. A cobrança dos alunos, as matérias, desculpa gente, a gente faz TJ e tem mais de 1.100 aprovados, por que a gente não vai ter 1.100 na polícia, que é uma prova com menor quantidade de legislação? Como assim, professor? Eu vou explicar durante o curso. Na verdade, tem uma certa manha de fazer polícia, saber exatamente os pontos que os caras trabalham na legislação. E uma coisa legal, matéria parece muito. Agora, tem cargo de nível médio, a GTEL, a gente, tem cargo de nível superior, investigador e escrivão. Senhores, nós vamos formar essa equipe com, acho que uns 6 delegados de polícia, promotores e os demais professores da casa. Por que que nós, oxalá, não vamos cantar vitória, nós deveremos ter um curso de aprovação larga? Por um motivo. Nós conhecemos VUNESP de forma profunda, portanto, nós temos condições de analisar qualquer edital e fazer um excelente trabalho em cima dessa banca. É uma banca que nós temos um conhecimento muito bom. Antes, a polícia era feita pela academia. Desculpa, não é uma prova de um profissionalismo que tem hoje, como é com a VUNESP. Assim é o meu sentir. Então, portanto, você que tem vocação para a polícia, porque polícia tem que ter vocação, com todo respeito, tirando alguns cargos, por exemplo, a GTEL tem um ar mais administrativo. O sujeito que vai trabalhar como investigador, ele tem de ter uma vocação de policial. E é importante que nós tenhamos na sociedade pessoas com vocação, e vocação de várias índoles, de vários pontos de trabalho, lógico. A polícia, eu vejo que meio que está no sangue. A pessoa quer exercer e vai ter de submeter uma prova que está cada vez mais difícil. O governador,
disse em recente visita ao interior de São Paulo, da chamada, aliás, o Fantástico fez uma reportagem, né? Batendo, dizendo que a polícia está esmagada e ele deve estar sendo pressionado também, envolve isso. Pode ser, gente, que nós tenhamos edital, pelo que estão falando, entre novembro e dezembro. O NEAF já está em gravação, fazendo toda a estrutura lógica, nós vamos criar grupo e tudo mais, mas você já pode avisar aquele teu colega. O NEAF vai ter Polícia Civil e o melhor curso, porque nós vamos fazer algo muito, muito bacana e direcionado para arrebentar. Eu dei aula, antes de ter o NEAF, né, eu era professor e sempre fui, eu dei muita aula para a polícia. Eu dei aula em salas com 100 alunos de aprovação 70, né? E desde o nível superior e médio, viu? Dei aula para investigador com nível médio e dei aula para investigador com nível superior também. Então é uma turma bacana, é uma turma de estudiosa e de gente que está aí, ó, arriscando a vida, né? E para proteger a sociedade. Olha o Rio de Janeiro, a quantidade de policiais mortos, pessoal. É muito fácil falar, né? Mas vai exercer a atividade policial. É muito complicado e parabéns que ainda tem gente, né, que goste da atribuição, mas a polícia precisa ser respeitada. Tomara a Deus que no futuro a gente possa olhar a polícia com maior respeito, não é, governantes? Maior credibilidade e não da forma como a gente tem visto ultimamente. Pessoal, eu me despeço, eu fui muito técnico hoje, fiquei batendo papo aqui sobre alguns pontos. Não deixa aí a galera que pretende fazer, ó, se liga aí, ó, coloca servidor 30, coloca lá, o produto que você vai ter, na hora da compra, no carrinho, você põe o código e vai ver. Vai ter um belíssimo descontão e aproveite até segunda-feira. Pessoal, de coração, aproveite o dia, porque nós não sabemos quantos teremos, e um bom final de semana para todos vocês. Um beijo.